o Senhor descer, vindo me encontrar, eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transborda. Boa noite. As nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Oi, Nara. Acho que Rosana, oi. Sorrisos de alegria e de prazer. O som tá bom aí, Nara? Era cego, agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Bem, boa noite. Boa noite para vocês todos que já estão aí, são 19h30. Nós vamos dar início ao nossa meditação, a nossa devocional de hoje. E eu queria só, a Nara falou que tá bom o som, então dá para ouvir direito, né? Eu estou testando esse microfone aqui da lapela. Oi, Rosana. Vocês estão escutando bem, né? A Nara falou sim, então vamos continuar aqui. Hoje, sendo quinta-feira, depois de ter feito algumas coisas aí na cidade. Oi, Cida. Oi, mãe. A gente meditou bastante. Eu tenho meditado muito na palavra de Deus, naquilo que Deus quer falar comigo e com vocês. E tenho gasto tempo meditando naquilo que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Então, nessa noite, nós vamos orar para nós meditarmos numa palavra de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao 15. Mas a gente vai orar antes de meditarmos, para termos um tempo de oração juntos também. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é grande, merece a honra, a glória, o louvor, sempre, eternamente. Nosso coração, ó Deus, se derrama diante do Teu altar, pedindo perdão pelos pecados, perdão pelas falhas, perdão pelas iniquidades. Nós queremos reconhecer, ó Deus, nosso estado de pecadores, reconhecer, ó Deus, que nós precisamos muito do Senhor. E não fosse a obra que o Senhor realizou através da pessoa de Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. E por isso também Te louvamos a Jesus Cristo, Senhor e Autor da nossa fé, como estávamos ouvindo o cântico. O Autor da nossa fé. Bendizemos ao Autor, ao Cordeiro que tirou o pecado da nossa vida. Tudo que pesava contra nós, Ele levou na cruz, mostrando de fato o que é o amor de Deus por nós. Essa noite é dedicada ao Senhor, à Tua palavra. Nossa esperança é que o Senhor fale ao nosso coração pelas Sagradas Escrituras. Ouve, ó Deus, a oração do Teu povo, ouve, ó Deus, a oração dos Teus filhos. Muitos têm orado, clamado. Peço a Deus que o Senhor console aquele que está passando pelo luto, pela dor, pela enfermidade, dando a Deus consistência à fé e alimentando a sua esperança. Assim oro e assim agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, Norma. 2 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 ao 15. Vamos meditar nesse texto hoje e pegar alguns textos paralelos. Oi, Abraão.
Diz a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações dia e noite. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em Tua avó Lóide e em Tua mãe Eunice, e estou certo que também em Ti. Guardo acerca da Tua fé sem fingimento. Nós pensamos nisso dias atrás. Por esta razão eu te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em Ti pela imposição das mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não te envergonhes do Evangelho, ou não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, pois nem do seu encarcerado, Paulo dizendo a Timóteo, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos meus sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, porque nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo obras nossas, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus, o qual não só destruiu a morte, quero que você fixe esse versículo, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz vida e imortalidade mediante o Evangelho. É o poder do Evangelho trazer vida e imortalidade, para o qual eu fui designado pastor ou pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Ele fala para Timóteo não se envergonhar, agora no versículo 2 ele fala, por isso eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Olha que interessante, eu fecho aqui. Esteja ciente, Timóteo, que todos os da Ásia me abandonaram. Nós vamos pensar nesses versos aqui hoje, dentro dessa perspectiva. Oi, André. Dentro dessa perspectiva do versículo 7. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Veja que interessante, só para a gente ilustrar a situação toda. A base de tudo isso está no poder que Deus emana sobre nós no nosso encontro com o Espírito Santo após a salvação, onde nós receberemos esse poder para testemunhar. Sereis minhas testemunhas, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. É interessante a gente pensar nisso. Amor é o elemento que nos impulsiona na execução desse poder. Eu só vou atrás, eu só vou ministrar vidas, eu só vou estar com vidas, eu só vou estar com pessoas se eu me interessar por elas, se eu amá-las, se eu tiver algum sentimento próprio de Cristo para com as pessoas. Então eu preciso ter um espírito de poder, de amor e de moderação. E a palavra moderação, ela tem o sentido de ter autodisciplina, de ser uma pessoa prudente. Nós precisamos entender essas três palavras na perspectiva dos nossos dias atuais. Jesus, no seu tempo, chama seus seguidores, seus discípulos, aqueles que estavam com Ele, de uma maneira muito única, que era para que eles negassem a si mesmos, abrissem mão dos seus próprios interesses e seguissem a Ele. Dizendo Ele também a esses seguidores, que eles não poderiam salvar a sua própria alma, então que eles se interessassem e se dedicassem com disciplina, com toda a sua força, com toda a sua alma e também entendimento àquela missão que Deus agora estava colocando sobre os seus ombros, que era seguir a Cristo para poder depois testemunhar. Depois receberia o poder e ainda teriam que andar sob autodisciplina, uma vida disciplinada para poder não apostatar.
Nesse verso aqui, nós vamos ver uma coisa que aconteceu com Jesus, quando Jesus fala do pão da vida, aquela coisa toda. Nós vamos ver uma coisa interessante no versículo 15, que Paulo fala para Timóteo: venha, eu quero te ver, eu preciso te ver. Mas a parte interessante é que ele fala assim: Timóteo, os da Ásia me abandonaram. Quando Jesus está conversando com as pessoas, falando dos mistérios da vida eterna e tudo mais, do Evangelho, algumas pessoas começam a se retirar porque acham um discurso pesado. E de fato, viver para Cristo é pesado. É prazeroso, é gostoso, mas é pesado. Por quê? Porque é uma vida de negação, uma vida em que nós teremos que negar os nossos projetos para segui-lo, nós teremos que negar os nossos desejos para segui-lo, nós teremos que negar a nós mesmos para segui-los. Ele diz assim no capítulo 16 de Mateus: o que o homem vai aproveitar se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai ser proveitoso para mim e para você, se nós começarmos a cuidar tanto das coisas, nos apegarmos tanto às coisas materiais, pessoas e matérias, objetos, coisas que na vida vai nos dando? O que adianta eu ganhar tudo isso, até mesmo na própria vida pessoal, e de repente no meio de tudo isso eu perder a minha alma, eu não reparar que eu abri mão do essencial da vida? Então aqueles discípulos estavam vivenciando uma experiência, e Pedro diz: Senhor, para onde a gente vai se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Agora, numa relação com Timóteo, Paulo começa a chamá-lo para si, falando assim: olha, eu quero encontrar-te, eu quero poder te ver, eu quero poder estar com você, para poder ficar diante daquele que não tem uma fé fingida. E esses dias eu estava falando isso, e isso tem me vindo muito à cabeça, do que é a fé fingida, do que é realmente você ter poder, amor e moderação. As pessoas, elas não estão priorizando o reino, elas estão se perdendo, elas não estão se disciplinando para o reino. Eu tenho visto alguns vídeos de pastores, e até mesmo vídeos interessantes. Agora está na mídia, né? A memória de uma explosão mega nuclear, de um teste atômico que a Rússia fez há muitos anos atrás. E foi 20 anos mais ou menos, quase 20 anos mais ou menos, depois da bomba atômica, que foi um teste que matou muita gente. Foi uma prova de poder e que explodiu e acabou com uma geração praticamente poluindo o ambiente, destruindo o ambiente. E hoje a gente está percebendo que a demonstração de força, de poder voltou, e voltou de uma forma muito mais insensata. Alguns estão querendo mostrar para os outros, uns mostrando para os outros que tem mais poder, que tem mais autonomia, que tem mais valores, que quer mostrar-se poderoso. E o mundo não nos permite, mais isso. No meio de uma pandemia, no meio em que pessoas estão morrendo, que valor é esse? Que poder é esse? Você numa sala de hospital, numa UTI de hospital, que valor você tem? Que vida você pode ter ali? Você respirando com total dificuldade, por melhores que sejam os médicos, os remédios, você vai perceber que é um momento de impotência mundial. Não é de potência, de impotência. E diante dessa impotência humana, dessa impotência mundial de controlar as coisas, você vai ver Paulo agora chamando Timóteo para que tenha um espírito de coragem, não é um espírito de covardia. Para que isso serviria para nós hoje? Deus não nos tem dado espírito de covardia, porque ao mesmo tempo que nós nos apegamos e supervalorizamos as coisas, existe um risco muito grande da prepotência surgir, de nós acharmos que isso aqui é o suficiente. Conversando com pessoas, não é uma pessoa, com várias pessoas, eu tenho tratado muito da morte, eu tenho falado muito da morte, não por ideal, não porque é melhor. Paulo estava sofrendo, Paulo estava preso, Paulo estava passando por uma luta terrível, Paulo estava ali se desdobrando para conseguir viver a sua vida nos últimos dias, em que agora já não era mais uma prisão fácil de suportar, mas eram celas de isolamento. E agora ele fala para Timóteo: olha, Deus não te deu espírito de covardia, então não tenha medo de morrer pelo Evangelho, não tenha medo de perder a vida pelo Evangelho, não tenha medo de perder as coisas. As pessoas aqui da Ásia estão me abandonando, eu gostaria até de estar com você, eu queria realmente poder te ver.
Então Paulo, no meio da solidão, no meio do sofrimento, da angústia, da dor, ele chama a atenção de Timóteo, um amigo, um discípulo de Jesus, como ele diz, um filho que ele tem, mas não um filho sanguíneo. Ele chama para que ele não se acovarde nessas situações, dizendo assim: olha, você está vendo a situação que está passando, que eu estou passando, que o mundo está passando. Aquele tempo já estavam perseguindo profundamente a igreja. Veja que, Timóteo, que eu estou passando por lutas terríveis, e eu quero que você se conscientize da coragem que você precisa ter. Quando você começa a perceber esse lance da coragem de vencer, você se remete diretamente para o Antigo Testamento, pensando na pessoa de Josué, quando ele recebe o cajado para dirigir o povo, e vem aquela palavra: seja forte e corajoso, mas guarde as palavras do meu livro, das Sagradas Escrituras, que é nela que você vai ter que se pautar, sem se desviar dela, porque é o que nos dá segurança. Quando eu me desvio dos propósitos de Deus na minha vida, eu começo a fazer bobagem. Eu começo a me apegar tanto à existência humana, que a morte passa a me assustar, a me aterrorizar. E Deus não nos deu o espírito de covardia nem para enfrentar a morte. Deus não quer que nós enfrentemos a morte pela morte. Existem vários versículos que a gente poderia levantar para defender a tese de que morrer para quem está em Cristo é um lucro, e morrer pela causa de Cristo ainda é mais lucro ainda. Num tempo em que nós estamos vendo cercarem a igreja de proibições, e eu não estou falando de pandemia só, mas você vai nos países mais afastados, os países mais de perseguição, no Brasil já está tendo isso, você vai começar a perceber que a pressão sobre a igreja está começando a existir num grau maior. Então, se a gente começar a se apegar muito com medo da morte, a gente não vai encarar o Evangelho como a nossa verdade, o poder de Deus que transforma, que dá a vida, que gera a vida. A gente não vai encarar o Evangelho como algo que é importante para nós. Nós vamos apostatar, nós vamos abandonar, porque a pressão está vindo e a tendência é aumentar. Então, o espírito de covardia que Deus não dava a Timóteo, que não deu a Josué, também tem que estar sobre nós, porque ele diz aqui que é o Espírito Santo que nos comunica isso, que habita em nós. Se você tem o Espírito Santo, se você está embasado na pessoa e acompanhado junto com a pessoa do Espírito Santo, que é o poder de Deus também, que é a pessoa de Deus que se serve de consolador, de amigo, de parceiro do lado, o que eu preciso temer? Eu vou ler um versículo aqui para você de Apocalipse 14, diz assim: felizes, veja bem, quem diz isso é o Espírito Santo, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, pois eles descansarão das suas fadigas, dos seus trabalhos, e as suas obras os seguirão. Diz o Espírito. Então, João ali em Patmos ouve e falou: olha, felizes os que morrem. Gente, a gente precisa entender para onde a gente vai. A gente precisa saber para onde a gente está indo. Se você fica na regalia dessa vida, qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer bem, qualquer patrimônio se torna senhor do seu coração. E não adianta a gente falar que não, porque é verdade. É a pura verdade. E esses bens, esses familiares, ou amigos, ou igreja, ou qualquer bem, pessoas, eles vão nos tirar o foco de nós olharmos só para Jesus. É por isso que a humanidade está nessa bagunça toda. É por isso que a humanidade está vivendo esse tempo tão cruel. Deus está ensinando a humanidade a supervalorizar o caráter de Deus, a presença de Deus, mas as pessoas não estão querendo isso. As pessoas estão fugindo dessa relação profunda com Deus. E a palavra que vem de fato de Jesus é: o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, capítulo 16 de Mateus, e perder a alma? Então não adianta você supervalorizar o teu corpo, e não é porque é para descuidar das coisas, mas é onde está focado. Você supervalorizar um familiar, alguém que você ama, e de repente você perder aquela pessoa, aquele objeto, e de repente a vida ruir, a vida desmontar, você entrar em profunda depressão porque aquilo foi lhe tirado. Nós precisamos conviver bem com as perdas. É bom quando tem ganho, mas eu passei para algumas pessoas e coloquei, eu acho que no Facebook, não lembro mais, um videozinho, um desenho animado sobre a vida de Jó.
Como é triste ver um homem passar por tudo aquilo em detrimento do diabo, em detrimento do ataque diabólico, de toda a malícia diabólica, de tentar provar para Deus que Jó era uma porcaria e não conseguiu, graças a Deus. Se com Jó funciona e não teve medo da morte, Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o Senhor. Então nós precisamos estar conscientes disso, porque se de repente você perde teu filho, ou tua filha, ou teu marido, ou tua esposa, ou teu amigo, ou teu irmão, como é que vai ficar a tua vida? Como é que você vai se deixar agitar pela perda tão grave que é? E é triste, é muito triste viver o luto. Então, agora você vê que bem-aventurado é aqueles que morrem no Senhor. Quando você entende essa perspectiva de não ter um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, você vai entender que o poder é para que você comunique às pessoas de que um tempo certo existe para cada coisa, inclusive para a morte. O amor para aquela pessoa vai fazer com que você leve a verdade para ela, ame-a, mas não é esse amor bobo que tem por aí, mas é o amor de Deus. Não adianta eu chegar e ficar falando para as pessoas que eu as amo, se eu não falar do amor de Deus por elas. De que o amor de Deus significou sacrifício, morte. Jesus, no meio da sua caminhada, depois desse capítulo 16, ele vai falando cada vez mais forte de que ele ia morrer e ia ressuscitar. E nós vamos passar por isso. Então não adianta, se nós morremos no Senhor, nós somos bem-aventurados. Como enxergar a morte como bem-aventurança? Como enxergar a morte como um presente de Deus? Se você está muito apegado a essa vida, certamente morrer para você é desesperador. Se você está muito ligado à matéria, morrer para você é um desespero. Eu não estou falando que nós não podemos chorar, entristecer, sofrer uma perda, de modo algum. Conversando também sobre temas bíblicos, a gente vê um aspecto de Davi, apesar de todas as lutas, erros dele, nós vemos um aspecto de Davi entrando em jejum e devoção a Deus, entrega a Deus, enquanto um bebê que ele tem a possibilidade de viver. Depois que aquele bebê morre, Deus o leva, Davi levanta, cinge o lombo, e volta a comer, volta a viver. Nós temos muitos entes queridos, muitas amizades, muitos parentes que estão em hospitais, pessoas que a gente conhece que estão em hospitais. Se nós não falarmos do poder de Deus, não falarmos do amor de Deus, não falarmos daquilo que é a prudência e a autodisciplina, como Paulo está falando para Timóteo, essas pessoas estão lá passando um tempo em vão. Eu preciso entender que eu não posso ser um covarde. Primeiro, para enfrentar as dificuldades da vida. Segundo, para não anunciar. Ele fala exatamente assim. Ele fala para Timóteo, no versículo 8 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Não te envergonhes. Depois ele vai lá na frente, no versículo 12, e fala, eu não me envergonho. Olha que interessante. Primeiro ele insta esse pastor, a Timóteo, não se envergonhar de Cristo, do testemunho de Cristo. Depois ele fala assim, eu não me envergonho, e guardo o depósito mediante o Espírito Santo. Eu não me envergonho, ainda que eu esteja sofrendo. Eu acho muito poético, muito fofo, não sei se a palavra é certa, mas eu acho muito fofo a gente olhar para essa perspectiva paulina e falar assim, realmente Paulo era, Josué era e tal, mas e quando vier para cima de nós? Quando essa perda vier para cima de nós? E não adianta chorar, vai vir. O dia está chegando. Eu já falei também, acho que no mesmo dia que eu falei isso, outros dias eu tenho falado muito, eu fico imaginando a angústia de dois lados de uma parede. A parede da arca que Noé construiu. Os dois lados de uma parede. Os lados onde os animais e Noé e sua família estavam, ouvindo os gritos de desespero das pessoas que estavam sendo afogadas e morrendo. E o outro lado da parede que é o desespero dessas pessoas morrendo e se afogando. Então o dia vem. O dia do Senhor é próximo. O juízo final está... Não tem como negar, ele vem. Ele está por vir. Não é só nós não morarmos, nós sermos peregrinos aqui, que também soa muito poesia.
Nós somos aqui peregrinos. Tá, é muito bonito, a gente canta peregrinando. Não, é muito mais. É você ter tutano, você ter coragem e não se acovardar quando uma perda for realmente fatal. Uma perda realmente for, de fato, alguém que você perdeu, e você mostrar que você crê no Evangelho. Porque se ela morreu com Cristo, ela está no céu, e se ela morreu sem Cristo, está no inferno, e louvado seja o Senhor. Poderiam dizer, mas é porque a pimenta não está no seu olho. Está também, já esteve e está. Eu repito, não é bom perder. Se em futebol, basquete e esportes as pessoas choram porque perderam, tiraram o segundo lugar, terceiro lugar, ou não se classificaram, elas choram. Imagina perder alguém que a gente ama, alguém que a gente gosta. Então não é das coisas fáceis, e eu não estou minimizando a dor. Eu estou mostrando que Timóteo é exortado por Paulo para que não se acovarde diante das situações. E Paulo estava preso, sofrendo. Se a palavra de Deus em Timóteo também, nessa 2 Timóteo capítulo 1, diz assim, a palavra de Deus, ela diz, se nós morremos com Ele nós vamos viver. Então, se você negligencia a comunicação do Evangelho a pessoas que estão moribundas, ou pessoas que estão andando ao seu lado, a gente está negligenciando a graça de Deus. Nós estamos fechando portas para a graça atuar no coração dos outros. Então eu queria animar vocês a olharem para as perspectivas do nosso tempo, exatamente assim. Deus não vai atrasar o seu dia. Deus não vai atrasar o dia da sua morte. O dia da sua morte está escrito. O dia da morte dos seus filhos, dos seus cônjuges, dos seus pais, estão escritos os dias. Todos anotados, muito bem anotados. Então eu queria animá-lo a não ficar tão tenso pelo nosso tempo. Como eu estava falando da explosão atômica, até para dar sentido um pouquinho a isso, os homens estão mostrando agora nos jornais a explosão que houve em 61, de uma mega explosão da Rússia, lá no Polo Norte, no Ártico, sei lá onde foi exatamente, mas acho que no Ártico. E aquilo, para orgulho humano, tinha milhares de vezes mais potência que a bomba atômica que destruiu Hiroshima e Nagasaki. E as pessoas estão brigando por causa de uma pessoa que levou um tiro, por causa de um mato que está queimando, por causa de uma criança que foi vítima de um estupro. As pessoas estão brigando, se dilacerando por temas que são extremamente importantes, mas que não fazem sentido se nós não estivermos com Cristo. O que tem que morrer vai morrer. A mata que tem que queimar vai queimar. Ah, mas é por negligência humana, que seja, mas é por causa do pecado que entrou no mundo. É porque nós não damos ouvidos à voz de Deus, e porque nós estamos apegados à florzinha, a vidinhas e coisas mais. E nós não podemos estar gastando muito tempo nisso, porque o tempo está passando. Vai curtir o teu marido, vai curtir tua esposa, vai curtir os teus filhos, tem que fazer isso. Aproveita o tempo que você tem, mas não deixe isso ser o teu valor maior. Não deixe isso estar acima daquilo que Deus determinou, do desígnio de Deus, porque senão você se apega tanto, curtiu tanto, que quando tirar, fica igual essa pandemia louca. Tiraram bares, as pessoas, eu precisava beber. Tiraram as igrejas, eu precisava cultuar. Tiraram pessoas dos hospitais, precisávamos ter a pessoa junto. Não precisava, porque era assim que tinha de ser. E o nosso aprendizado é em cima disso hoje. Quando o profeta Isaías chega para Ezequias, fala assim: fulano, é o seguinte, você está doente, então arruma a tua casa que você não vai viver. Imagina o choque que ele levou. E levou, Deus mudou dentro da perspectiva da soberania de Deus. Mas você vai perceber uma coisa nesse estado, nessa situação: o pavor de um homem, o choro de um homem, porque soube que o dia dele estava marcado. Ele sabia que ia morrer, todo mundo sabe que vai morrer um dia. Mas quando o profeta chegou para ele e falou assim: olha, você vai morrer, ele se apavorou. O coração dele não estava pronto. E Isaías fala: arruma a tua casa. Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Como estão seus valores? Como está o seu conceito em relação ao reino dos céus? Essa é a pergunta que tem que ficar no teu coração
Em nome de Jesus, não abra mão disso. Disso que Paulo está tentando ensinar para aqueles homens. Jesus, no ápice da sua obra, diz ao Pai: Senhor, eu entrego a Ti o meu espírito. E tendo dito isso, ele morre, lá em Lucas 23. Jesus, se deparando com a morte, com o final, com a vergonha da cruz, se deparando com seu fim, ainda que soubesse, ele tinha dito que ressuscitaria, que ele morreria e ressuscitaria, ele fala: Senhor, eu te entrego o meu espírito. E ele dá aquela suspirada e morre. E a Bíblia diz que ele se angustiou diante dessas situações. Ele sofreu diante das situações que envolviam a sua alma, envolviam os seus sentimentos, envolviam a sua carne. Você está preparado para morrer? Você está preparado para entender que você, depois que morrer, se morrer em Cristo, como eu disse, os que morrem em Cristo são bem-aventurados porque vão ressurgir? A morte para os crentes é descanso de fadigas. O que foi feito, o Apocalipse que eu li agora, o Espírito diz: descansarão das suas fadigas, as suas obras o seguirão. Ou seja, o que tinha que ser feito, fez. O que tinha que ter sido feito, fez. Ah, mas o pastor Puck morreu. Imagine se ele estivesse aqui pregando mais um domingo, mais dois. O que tinha que ser feito, fez. O tempo acabou. Há um tempo determinado e é muito fácil falar isso. Mas quando a corda vem no pescoço, a gente se apavora. E é esse pavor que Paulo está tentando tirar de Timóteo, porque Paulo estava preso, estava prestes para a morte, está pronto para morrer, eram os seus dias finais. Ele fala: Timóteo querido, primeiro não te envergonhes, porque eu não me envergonho. Guarda o teu depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E olha, eu estou falando isso porque muitos já me abandonaram, todos os da Ásia me abandonaram, eu estou aqui sozinho, Timóteo. Então, eu não estou pedindo só a tua companhia, eu estou te incentivando a permanecer, a perseverar naquilo que você crê, na fé não fingida, naquilo que você tem de herança mediante a fé em Jesus Cristo. Então nós precisamos entender essa perspectiva paulina para nós vivermos os nossos dias. Urgente, não pode passar disso. Então, guarde isso. Paulo fala aos Romanos, diz que eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente por vir, nem altura e profundidade, nem alguma coisa, nem outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Guarde isso também. Nem morte nem vida pode nos separar do amor revelado em Cristo Jesus, o amor de Deus por nós. É revelado em Cristo, nos é confiado a partir de Cristo. Se eu tenho a Cristo, eu comunico a Cristo. Se eu tenho Cristo no Evangelho, eu falo do Evangelho. Eu incentivo as pessoas a não se amedrontarem. Eu incentivo as pessoas a não valorizarem a morte. Eu incentivo as pessoas a não valorizarem a vida. Eu incentivo as pessoas a não darem valor àquilo que é visto pelos olhos humanos, sentido pelo coração humano, porque tudo que é visto, tudo que é sentido, ele passa, dói e engana. Mas as nossas convicções não podem ser roubadas, se as tenho. Se eu realmente tenho convicções, ninguém as pode roubar de mim. Por isso, em nome de Jesus, mantenha viva a chama que há em ti, no teu coração, a fé. Substitua medo por amor, poder e equilíbrio. Não se envergonhe do Evangelho nem do nosso Senhor Jesus Cristo, em meio a tantas tribulações. E se apegue à verdade. Se apegue à verdade. Muitos poderão pedir, respostas à nossa fé. Muitos poderão vir atrás de nós para saber o que nós cremos e se nós cremos de fato. Mas a palavra de Deus diz também, através do evangelista Lucas: esta noite pedirão a tua alma o que você tem preparado. O que você tem preparado? Lucas 12, 20. Aí você vai para Apocalipse novamente e diz: felizes aqueles que morrem no Senhor, porque vão descansar das suas fadigas e as suas obras, os seus feitos o acompanharão. A lista está anotada, ali está escrito tudo o que você fez. Então não se preocupe, faça o que tem que ser feito enquanto você respira. Corra atrás dos prejuízos.
Eu estava aqui orando um pouco antes dessa palavra de hoje, e eu falava para Deus: Deus, me perdoa porventura tanto pecado, tanto erro, tanta negligência, tanta transgressão, tantas coisas que podem estar envergonhando Teu nome. Perdoa porque muitas vezes a gente age pela empolgação, pelas emoções, e acaba colocando o Teu nome, envergonhando o Teu nome, colocando o Teu nome em lugares que não eram para estar. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-me a saber o tempo certo das coisas. Estamos prestes a uma despedida. Nós estamos prestes a uma despedida do corpo de Cristo local para uma outra missão, para outro evento que Deus vai destinar a nós. Nós estamos realmente em fase de despedida. Deus sabe tão perfeitamente o tempo de tudo, que Ele prepara pandemias, loucuras, tristezas, angústias, alegrias, momentos solitários, momentos de comunhão, e vai nos fazendo entender que tudo tem um propósito, inclusive a própria perda da vida. O que nós precisamos urgente, é rever se nós estamos sendo covardes diante das perdas, das questões que estão à nossa volta, ou estamos tendo um espírito de poder, amor e moderação. Discipline a sua vida a buscar Deus. Discipline a sua vida à prudência, a ser uma pessoa moderada naquilo que realmente tem que ser guardado, que é o dom que Deus deu, que é a salvação que Deus deu, e que é a capacidade que o Espírito te dá de testemunhar da vida eterna. Não abra mão disso. Nem morte, nem vida, nem potestades. Quando Paulo escreve isso, principados e potestades, poderia se tanto ser os principados e potestades humanos, os imperadores, os reis, oprimindo e machucando ele, como também os principados e potestades, que aqui ele fala em anjos, também do mundo espiritual, como ele cita nas cartas dele. Nem o diabo pode me afastar do amor de Deus, gente. Nem o demônio, nem o capeta, nem o cão pode me afastar do amor de Deus. Então o que eu tenho que temer? Se eu vou morrer e ressuscitar com Cristo, se eu vou morrer e bater lá em cima, se eu vou estar igual aquele cara na cruz que de repente fala assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. É uma verdade que você precisa carregar no teu coração, é uma verdade que você precisa ter alicerçado no teu coração, para que você não tenha medo do dia de amanhã, não tenha medo do dia seguinte, não tenha medo das perdas e danos que você vai sofrer na vida. Tem várias pessoas aqui que estão ouvindo, gostoso de estar compartilhando a palavra com vocês, mas tenha consciência disso. Tenha consciência disso. Depois escuta de novo, sei lá, passa para alguém essa palavra. Deus, Ele não se envergonha de nós se nós não nos envergonharmos dEle. Deus, Ele afirma ser nosso Deus quando nós afirmamos ser Ele o nosso Deus. Ele nos chamou das trevas para a luz para nos dar segurança. Ele nos chamou da condenação do pecado para nos dar segurança. Que segurança é essa? Esses bancos de madeira aqui da igreja? Quer ver? Olha aí. Olha como estão os bancos da igreja, vazios. É isso que dá segurança? Você está vendo o templo fechado, sem ninguém? É isso que me dá segurança? São essas coisas que me trazem segurança? Não. O que me traz segurança é isso aqui, ó, Bíblia, Palavra de Deus. É ela que está falando conosco hoje. Em 2 Timóteo 1:7. Deus não tem nos dado espírito de covardia. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Você perdeu alguém amado? Se morreu em Cristo, glorifica a Deus. Se não morreu em Cristo, glorifica a Deus. Não se esqueça disso. Deus está chamando a gente para nos responsabilizarmos de algo muito maior do que essa vida material. É engraçado, sabe? Eu estou com vocês aqui, mas é engraçado eu estar pregando aqui para vocês e a igreja vazia. Se eu estivesse apegado a isso, meu coração estaria extremamente apavorado. Seria um terror. Mas quando eu me apego a Jesus Cristo, nosso Senhor, tudo muda. Tudo muda. Então eu quero deixar isso para vocês, meus irmãos. Depois, se você não escutou do começo, ouve essa palavra.
vida lá na fecundação e morte, quando velhinho ou não, foram programados por Deus. Podemos brigar por todos os motivos, podemos sair brigando por causa de negros, brancos, heterossexuais, homossexuais, qualquer coisa. Mas lembre que todos esses valores vão passar, vão se perder e não vão significar nada quando nós chegarmos e dermos de frente com o juiz, o nosso Deus, julgando todas as coisas. A minha esperança é que o tempo junto de cada um que está aqui, mesmo na internet, ou que nós andamos aqui em Tangará da Serra, ou lá em Pernambuco, ou lá no Rio Grande do Norte, ou lá no Paraná, antes do pastorado, que tenha sido um tempo em que as pessoas percebam o Cristo que a gente serve. Porque mesmo os pecados que nós cometemos serviram de tijolos para sermos quem nós somos, para podermos testemunhar do que Deus é capaz de fazer. Eles não justificam, não são bons, mas nos falam de que nós precisamos melhorar a cada dia. Guarde isso no seu coração. Diria, relaxe e viva a sua vida, porque os dias estão contados. Guarde no seu coração isso. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais uma vez em oração, Pai, nós queremos dedicar esse tempo ao Senhor. Tira os nossos medos, Senhor. Tira as nossas angústias. Tira a nossa covardia, como o Senhor falava para aqueles discípulos diante de uma tempestade, porque eles eram tão tímidos. Senhor, tira todo o medo do nosso coração e nos ajuda a dar bom testemunho daquilo que o Senhor já depositou em nós mediante o Espírito Santo. Nos ajuda, ó Deus, a estar diante do Senhor sem envergonhar o Teu nome. E se nós já envergonhamos o Teu nome, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos. Como Cristo pediu perdão, falando que nós não sabíamos o que fazíamos. Tem coisas que nós fizemos e nós não entendemos por que tivemos que fazer. Mas hoje, ó Deus, diante de tantos que me ouvem, diante de uma galera que vai ouvir, diante de todas as pessoas que eu conheci, que essas pessoas que estão comigo conhecem, perdoa-nos, ó Deus. E faça-nos ter um espírito de poder, amor e moderação, para sermos o que temos que ser, diante de tantas coisas que viveremos. Nós sabemos que os dias são maus, ó Deus, que o fim dos tempos está sendo anunciado, que as coisas tenebrosas estão acontecendo a nossos olhos e hoje os sinais são visíveis, não estão escondidos e ocultos. Eu peço misericórdia, Deus, por esta igreja, pelo povo que está comigo na internet, pelos que ouvirão a Tua palavra depois, mesmo não estando agora, e por tantos que nós estaremos caminhando em outro tempo, em outro lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a suportar as perdas. Dá-nos força para viver diante de tantas perdas, como Paulo teve numa cadeia de dizer e estimular Timóteo. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos uma vida que glorifique o Teu nome. É no nome de Jesus, Senhor nosso, autor da nossa fé, que nós oramos. Amém. Ouve mais uma vez essa música. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul.
E em meio às lágrimas, sorriso de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Glória ao autor da nossa fé. Da minha fé. Aleluia. O som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que, olha aí, vamos rever. Cristo foram feitos meus irmãos. Agora sim podemos dar as mãos. Pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida. Esse é o nosso consolo. Vamos encontrar ao Senhor. Que foi morto sim naquela cruz. Obrigado pela tua companhia, muito obrigado mesmo. Deus abençoe você, sua família. Deus console seu coração. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Não balance tua cabeça nem para a direita nem para a esquerda. Firme os teus pés sobre a rocha. Vamos estar orando, Cida, pelo teu irmão, por outras pessoas que estão aí precisando e pedindo oração. Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo visite teu irmão, Cida, onde ele estiver, no leito, na enfermidade, ou qualquer outra pessoa que está precisando de oração, que Deus visite, que Deus abençoe, que o Espírito Santo derrame graça, poder e majestade sobre todos eles. Acima de tudo, salvação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre você que está comigo via internet e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Um abraço, um beijo para cada um de vocês. Até mais.